Fala pessoal, como estamos? Tudo tranquilo? Galera, no vídeo de hoje nós vamos colocar decalques no Hawker Sea Fury. Bem, a maioria de vocês sabem que eu não gosto muito de colocar decalque, mas é uma parte muito importante na hora da montagem dos nossos kits. É uma parte que muda totalmente a cara do kit. Então, temos que passar por ela, não tem jeito. A gente está começando uma fase nova, né, aqui no Plat TV, onde os vídeos anteriores do Hawker Sea Fury foram feitos em live e agora serão vídeos gravados. Eu espero que vocês gostem aí desse novo formato. Depois me falem aí, ó, comentem, deixem seus comentários, né? Comentem nos comentários, é estranho, mas deixem seus comentários aqui no YouTube do que vocês acharam, se gostaram e principalmente se vocês gostam de colocar decalques, né? Que isso que eu quero mais saber, se vocês são como eu ou se a galera gosta, mas eu sei que o pessoal curte colocar. Então vamos lá, pessoal, sem perder muito tempo, vamos passar aqui para a bancada para vocês poderem ver a colocação desses decalques aí nesse avião. Bora! Olha, se vocês estão acompanhando aí os vídeos anteriores da montagem do Hawker Sea Fury, vocês viram que a gente terminou recentemente de colocar as faixas, né, nas asas aqui e passar o verniz. A gente está nesse ponto, eu deixei a caixinha do jeito mesmo que eu deixei no último vídeo, para a gente ver aqui como é que estava. O nosso avião já está do lado aqui e agora vamos preparar para colocar os decalques. Deixa eu tirar as coisas, para falar a verdade. Vamos dar primeiro uma olhada aqui, ó, no manual colorido da Trumpeter, que vem mostrando todos os decalques para a gente. Não parecem ser tantos decalques. E lembrando que as faixas a gente já pintou, então eu espero que isso nos facilite um pouquinho. A gente não colocou aqui ainda esses tanques. Beleza, galera, eu gosto de começar a colocar por cima, apesar que olhando bem, eu acho que em cima aqui, como a gente já pintou as faixas, a gente tem somente as insígnias a serem colocadas. Eu acho que na lateral que a gente vai ter aqui também. E olha só que interessante, a gente vai fazer um esquema meio híbrido aqui. Essas faixas eu pintei, porém essas daqui a gente vai usar as que vieram no kit mesmo. Esse 114 aqui eu achei que seria muito difícil a gente pintar essa parte aqui, então a gente vai colocar os decalques e tomara que sejam bons decalques, né, para eles mesclarem bem aí com a pintura que a gente fez. Eu acho que vai ficar legal. Beleza? Para isso, galera, o que a gente precisa? Precisamos de um potinho com água. Eu costumo usar esses potinhos aqui que eu uso para tinta mesmo. Água, eu uso água de torneira, sem problema. Só que eu uso dois produtos para colocar os decalques que eu recomendo muito que vocês tenham também. Para falar a verdade, um deles é mais importante do que o outro. E são esses daqui, ó. O Mr. Mark Setter e o Mr. Mark Softer. Esse daqui é um fixador de decalque. Ele tem até uma colinha que decanta. Esse daqui a gente tem que misturar um pouquinho para a cola poder misturar aqui. E esse daqui é bem transparente. E esse daqui é o amaciante de decalque. Se vocês tiverem a oportunidade, comprem o amaciante. Tá? Eu considero ele mais importante do que o fixador. Normalmente os decalques eles fixam bem até no kit. Mas se você quiser fazer um fixador, se você achar que o decalque é muito antigo e precisar que ele fixe melhor, durante muitos anos, para fixar os decalques, eu colocava uma gotinha de cola branca nessa água aqui. Uma gotinha mesmo, então ficava bem diluído, né? E eu soltava o decalque nessa água com cola. E colocava o decalque, eu nunca tive problema do decalque soltar, não. Lembrando que depois a gente vai invernizar também, vai fazer essas coisas todas, então o decalque vai ficar no lugar certo, sim. Mas o amaciante vai garantir que o decalque entre nas reentrâncias do nosso kit, nas linhas de painel, nos outros detalhes, vai fazer com que o decalque tome a forma ali desses detalhes no nosso kit. Então, se você puder comprar os dois, ótimo. Se não, prefira comprar o amaciante. Não necessariamente precisa ser dessa marca, tá? Vocês podem usar de outras marcas aí. A gente tem outros amaciantes. Mas esse daqui eu tenho, vocês podem ver que eu uso pouco eles, né? Então, eu não sou tão fã de decalque, então eles acabam sobrando bastante. Eu vou pegar um pedacinho de papel aqui. Acho que eu posso pegar um pedaço de papel maior, que é sempre bom para a gente poder tirar o excesso de água. Vou pegar o estilete, que a gente vai precisar também para cortar ali o nosso decalque. E vamos lá. Eu estou abrindo ele aqui com vocês.
Ó, normalmente o decalque ele vem com uma folhinha de papel vegetal para proteger. Ó, esse aqui veio até com uma fitinha, interessante. Beleza, isso aqui pode ficar de lado por enquanto. No manual, todo decalque tem a sua numeração. E a gente vai ver, esse aqui é o número 12. Tranquilinho, aqui também é o 12 também do outro lado, mas vamos cortar então duas insígnias aqui de uma vez. Aqui você pode usar uma tesoura ou o estilete. Se for usar o estilete, use uma base de corte para não cortar a sua mesa. Vocês viram que eu fiz questão aqui de passar ao redor do número, porque se a gente colocar o número na água também ele vai soltar, como o próprio decalque. Vamos deixar de lado. Trazer aqui nossa aguinha. E quando trabalhar com decalques, é bom vocês terem uma pinça também. Vamos mergulhar ele. E agora precisamos esperar um pouco para poder soltar. Enquanto a gente espera o decalque soltar, eu vou pegar aqui algumas ferramentas que a gente vai utilizar também. Um pincel para posicionar. E o cotonete. Eu peguei um cotonete limpinho aqui dessa vez. Eu tenho alguns aqui na minha caixa de ferramenta, né? Mas vamos usar um bonitinho, pô. Que tá aparecendo no vídeo. Vamos ver se começou a soltar, galera. Com o pincel aqui, ó. A gente vem passando, a gente vê que já soltou. A gente pode deixar o decalque mergulhado na água, ou a gente pode deixar ele do lado de fora mesmo para soltar. A gente deixa alguns segundos dentro da água e depois coloca aqui. Eu gosto de deixar ele dentro da água até soltar. A gente tira o excesso agora aqui, ó. E depois coloca no papel para tirar mais ainda esse excesso de água. Vamos pegar aqui as nossas asas. E antes de colocar o decalque, eu gosto de conferir mais uma vez para ver exatamente aonde ele vai. A gente consegue ver mais ou menos as linhas de painel ali. Lembrando que como eu pintei, eu acho que aqui pelo desenho, ó, a gente vê que as linhas elas estão mais para lá no nosso avião. As minhas faixas elas vão até aqui, mais ou menos. Então eu vou colocar mais ou menos por aqui esse decalque. Primeiro vamos usar o fixador. A gente espalha uma boa quantidade, eu já vou colocar nas duas de uma vez. Cuidado para não quebrar peça nenhuma. E é simples assim, ó. Só que agora a gente tem que posicionar esse decalque. A gente pode posicionar com o dedo, tá? Mas de preferência, se o decalque for muito grande, assim, às vezes vale a pena fazer isso com o pincel mesmo, para não ter perigo de rasgar o decalque. Eu vou tentar colocar ele bem no meio aqui, mais ou menos, pegando um pouquinho da faixa branca, para ficar interessante. Vocês veem que eu estou molhando um pouquinho aqui, só para ele correr um pouquinho melhor. Tentar deixar a posição mais ou menos igual. Quando você chegar no ponto que você quer, a gente pega o cotonete e a gente vai rolar o cotonete aqui, tentando não tirar o decalque da posição, mas a gente precisa tirar o excesso, tanto do fixador quanto de água. Tá, tiramos o excesso. E nesse ponto, enquanto o decalque ainda está um pouco mole por causa da água, a gente vai passar o nosso amaciante. Da mesma forma, cuidado, tá? Para você não tirar o decalque do lugar e você passa aqui em cima.
Cuidado ao passar o amaciante, porque o amaciante, o decalque vai reagir com o amaciante. O decalque pode chegar até a ficar um pouco enrugado, tá? Então não se assuste se isso acontecer. Mas o amaciante normalmente é um produto bem forte, né? Que ele vai amolecer muito o decalque. Normalmente vai fazer ele enrugar e depois ele vai aí entrar nas reentrâncias do kit. Então evita fazer o posicionamento do decalque depois de ter passado o amaciante. O correto então é passa o fixador, coloca o decalque e posiciona ele. Depois, com o decalque já no lugar exato, você passa o amaciante. Porque depois de aplicado o amaciante, o decalque vai ficar mais frágil. E se a gente ficar mexendo nele aqui, a gente corre o risco de rasgar. Tá? Que eu estou só espalhando mesmo o amaciante. Vamos esperar reagir um pouco. Às vezes eu gosto de pegar o cotonete e apertar um pouquinho para ajudar aí o decalque entrar nas linhas de painel e nos outros detalhes. Mas dependendo do decalque que você esteja usando, você não precisa fazer isso. A gente sabe que tem decalques e decalques, né? A gente às vezes se depara com alguns decalques com a qualidade um pouco inferior. Alguns decalques são muito grossos ou estão muito antigos. Então somente o amaciante não vai ser suficiente para fazer isso, para fazer ele entrar nas linhas de painel. Então, às vezes eu gosto de pegar o cotonete mesmo e pressionar. Aqui é muito simples porque é somente a linha de painel que está aqui, né? Não tem outro detalhe que esse decalque vai precisar tomar a forma. Então a gente pode esperar um pouquinho depois e aí pressionar o decalque. Mas é isso, é bem simples, né? E apesar de eu não gostar de decalque, eu confesso que fica bacana. São insígnias que a gente teria um trabalho muito maior de fazer pintando à mão ou usando máscaras. Dá para fazer usando máscaras? Claro que sim, né? Pintar isso daqui com máscaras dá, mas é muito mais trabalhoso. E tem coisas igual os escritos no avião mesmo, né? Que é muito mais fácil a gente colocar um decalque do que fazer isso. Então, né? Eu sei que fica bem legal. E em cima é só isso, somente nas asas. Vamos já pensar em colocar a lateral aqui, que a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 decalques. Opa, não, isso aqui é a cor. Eu pensei que tinha algum escrito aqui nesse cinza escuro, mas não tem não. Beleza, tá? Só antes da gente passar para a lateral, vamos dar mais uma olhada aqui. Como eu comentei, a gente pode pegar o cotonete, ó, fazer uma pressão. Vocês estão vendo que nem girando o cotonete eu estou só pressionando ele aqui agora para ver se ele assume a forma ali da linha de painel, que é o que eu quero. É uma linha de painel bem rasinha, né? Ela não é tão profunda assim. Mas se a gente conseguir esse detalhe, na hora que a gente for fazer o wash, na hora que a gente for fazer o envelhecimento do nosso Hawker Sea Fury, vai ficar bem legal. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Depois eu tento tirar uma foto. É, pena que o reflexo aqui não deixa ver, mas já está entrando o decalque na linha de painel sim. Eu vou passar mais um pouquinho do amaciante e aí eu vou deixar ele secar sozinho. Agora que eu já pressionei um pouco, eu sei que o decalque está no lugar certo. Beleza. E vamos deixar ele separado aqui de lado, enquanto a gente vai trabalhar com os outros. Tem um decalque que estou querendo muito ver, que é esse 114 aqui, na lateral. Como vocês podem ver, essa daqui é outra versão, tá? Então cuidado para não confundirem, tá vendo? Aqui é a versão B, aqui é a versão A, que é a que a gente está fazendo. Então quando tem exatamente o mesmo decalque do outro lado, ele está colocando entre parênteses aqui o decalque que vai do outro lado. Né? Todos aqui são o mesmo decalque,
só que do lado oposto. Só que a gente tem que tomar cuidado porque aqui são outros decalques, né? Então não é que desse lado é esse decalque, desse lado é esse daqui, não. Prestem bastante atenção nisso, tá? Quando forem analisar o decalque, porque senão ia ficar bem esquisito mesmo, tá? Mas é só um detalhe. Vamos tentar colocar esse decalque 18 aqui. Começar por ele porque é um decalque maior, né? Os escritos aqui, o Royal Navy aqui e tal, e essa numeração, eles vão um pouco em cima do decalque. Então acho que esse daqui vai ser o principal. O 0 e a insígnia aqui são tranquilos de colocar depois. Mas vamos começar por esse, que esse vai ser o mais desafiador para a gente, porque a gente precisa encaixar ele com o decalque do outro lado também. Tá vendo? Analisando ele aqui, ó, a gente vê que ele tem esse desenho. Esse daqui provavelmente é do outro lado e esse é desse lado. Aqui que a gente vai colocar primeiro, tá? Vamos lá, vamos cortar esses dois decalques. É importante quando vocês forem aplicar os decalques, colocar os decalques, que vocês coloquem eles em cima de uma superfície o mais brilhante possível. Por isso que depois da pintura, vocês devem aplicar o verniz brilhante, não somente para proteger a pintura que vocês fizeram, como para preparar para a colocação dos decalques. Isso é muito importante para não acontecer um efeito chamado silvering. A gente sabe que o decalque é um filme, né, bem fininho e dependendo da marca, dependendo da qualidade do decalque, ele tem um pouquinho a mais de excesso aqui da parte transparente desse filme. É igual nessas faixas aqui, eu consigo ver aqui pelo reflexo da luz, talvez vocês não estejam conseguindo ver, mas ele tem muito pouco excesso dessa parte transparente. Porém, alguns decalques têm muito dessa parte. Eu acho que o 0 aqui, ó, os decalques aqui eles são muito bons, então eu acho que nem o 0 aqui tem. Mas às vezes essa parte de dentro aqui, ela tem o filme transparente, apesar da gente não conseguir ver. Se por um acaso você aplicar esse decalque numa superfície fosca, as pequenas bolinhas de ar que vão ficar embaixo desse decalque, né? O que a superfície fosca tem? Ela tem pequenos poros que guardam um pouquinho de ar, e essas bolinhas de ar que vão ficar nesses poros vão deixar esse filme transparente aqui esbranquiçado. Tá? Ele não vai ficar legal. Então, por isso que é muito importante. Ó, aqui realmente a gente consegue ver que tem muito filme transparente. Então, aplique sempre os decalques em cima de uma superfície brilhante, né? Porque na superfície brilhante não tem esses poros, não vai ter esse acúmulo dessas bolinhas de ar embaixo do decalque e não vai ter esse perigo de acontecer o silvering. Depois eu vou mostrar para vocês umas fotos do silvering, porque é uma coisa muito ruim de acontecer no decalque, tá? E muito difícil de ser arrumada, praticamente impossível de ser arrumada posteriormente. Então tem que tomar cuidado desde antes. Ó, esse aqui é esse lado que a gente vai colocar primeiro. Como o meu potinho aqui não é muito grande, eu vou colocar primeiro esse. Vou esperar ele soltar um pouco e enquanto a gente posiciona esse, eu coloco o outro decalque. Outra coisa que eu gosto muito de fazer é sempre deixar o avião na mesma posição do manual que a gente está seguindo. Então, se aqui está desse jeito, eu gosto de deixar assim, que aí a gente consegue posicionar certinho. Não somente na hora da colagem das peças, como na colocação dos decalques aqui também. Eu gosto de deixar ele sempre assim. Vocês veem que falta pintar alguns detalhes ainda, tal, mas isso, quando a gente estiver caminhando mais para o final, a gente faz. Enquanto a gente coloca um dos decalques, vamos deixar o outro. Aqui dentro. E vamos lá. Pessoal, agora que a gente vai colocar no avião na lateral, né, vai ser até um pouco mais difícil de mostrar para vocês. Se vocês tiverem um suporte que vocês consigam deixar o avião na lateral, melhor. Eu não tenho, então eu vou deixar aqui em cima mesmo.
Para colocar ele, eu vou colocar aqui e depois eu viro para poder mostrar para vocês. A gente não pode deixar de passar o nosso fixador. Eu vou passar bastante aqui, porque é uma área maior. E vamos lá. Eu preciso de um pedacinho sem decalque aqui para poder pegar essa pinça. Uma última conferida ali no manual. Passar um pouquinho de água aqui para correr um pouco melhor. Ó, o decalque ele já está posicionado. Mas vamos passar mais água porque ele está torto ainda. Ó. Então a gente passa água para ele correr melhor aqui pelo kit. Vamos pegar o manual para ver. Ó, o número 114 ali fica um pouco abaixo de uma linha de painel que tem ali. E são essas linhas. Tá vendo que o 114 está entre duas linhas de painel? É mais ou menos isso que eu vou tentar fazer aqui. Estou usando o dedo, mas tomem cuidado. Ele fica bem aqui para trás. Quase na porta aqui do porão do trem de pouso. Nossa, será que ele vai chegar? Ó? Aqui é um detalhe, mesmo a gente tendo o manual, se ele ficar no meio aqui, eu estou preocupado dele não chegar aqui. Ó. Eu acho que isso daqui tem que chegar até a metade aqui, hein? Para quando a gente colocar o outro, encaixar certinho. Então o que a gente vai fazer é o seguinte, eu vou deixar ele molhado aqui ainda, não vou tirar o excesso de água, porque a gente vai posicionar os dois ao mesmo tempo. A gente tem que garantir que eles se encontrem aqui em cima, senão vai ficar muito feio se a gente não fizer isso. Né? Imagina se fica uma fresta no decalque aqui em cima. Vamos ver se o outro já soltou, que aí a gente vai ajustar os dois ao mesmo tempo. E aqui é a mesma coisa, vamos passar o fixador. Eu vou colocar até com o dedo aqui agora. Ó. Vamos ver como é que fica esse encaixe dos decalques. É engraçado, né? Lá encaixe dos decalques, mas às vezes a gente precisa fazer isso sim. Tá. Vamos com calma dar uma olhada aqui embaixo também. Como vocês podem ver, contanto que ele fique molhado, a gente tem tempo de posicionar, tem tempo de mexer um pouquinho. Tem que tomar cuidado com esse pedacinho transparente que tem nos decalques, para não acontecer justamente isso daqui, ó. Eu não quero que aconteça isso. Mas a gente tem que posicionar ele aqui o melhor que a gente conseguir. Ó, e não somente ali em cima, a gente tem que ver aqui, ó, parece que tá ficando um pouco torto. Então vamos tentar deixar retinho. Ixi, aqui tá bem torto também, ó. Tá, vamos tentar deixar reto. A gente sabe que tem que ficar assim. Assim é a posição certa.
E agora a gente olha aqui a parte de cima. Olha, eu vou tentar dar um zoom para vocês verem aqui, porque eu acho interessante. Deixa eu só tirar o excesso aqui que escorreu. Mas eu quero tentar mostrar para vocês o decalque enrugando. Vocês conseguem ver como é que o decalque está enrugado? É isso que eu comentei que o amaciante de decalque faz. Olha só, e não é para vocês se assustarem com isso. Porque faz parte aí do processo. O decalque fica um pouco enrugado mesmo e depois ele vai acertando. Desse lado aqui está até menos, mas como desse lado aqui ele ficou enrugado, eu achei interessante mostrar para vocês. Aproveitando, ó, olha só como é que o decalque entrou bem nas linhas de painel. Isso graças ao amaciante. Talvez a gente tenha apertado um pouquinho ali também. Mas é assim que a gente quer que o decalque fique. Porque quando a gente jogar o wash nessa linha aqui, o wash vai correr também em cima do decalque e não por baixo dele.